Dia lindo de sol e a gente resolveu iniciar o programa aqui, na Rua das Palmeiras, lugar onde eu considero particularmente o cartão postal de entrada da nossa cidade de Blumenau. À esquerda a gente tem o Museu da Família Colonial e a Biblioteca Pública. Então quem vier fazer esse passeio tem a oportunidade de conhecer também esses dois lugares. Aqui do final de semana é uma rua super tranquila para você caminhar com seus filhos e com seus pets também. E falando em pets, no programa de hoje a gente vai falar sobre o reiki. Assim como nós recebemos o reiki, os animais também podem receber essa prática e que com certeza vai deixar o animalzinho mais tranquilo, aquele que tem depressão, que tem muita ansiedade, vai ajudar bastante. E falando em ajudar, quantas mamães que têm dúvidas aí quando iniciar a alimentação para os seus bebês? Hoje a Alessandra Guerra, que é nutricionista, vai passar algumas dicas. Eu acho tão bonitinho quando o neném começa a mastigação, começa a provar os alimentos e faz carinha, porque quando é azedo, faz carinha de sorridente quando é docinho. Vamos saber quais são esses alimentos e como iniciar essa alimentação? Eu uso o açafrão como tempero, mas sinceramente eu não sei quais são os nutrientes e para que ele realmente serve para o nosso organismo, quais são os benefícios. Hoje você vai saber junto comigo. Esse programa não está bárbaro, não está super interessante? Fica ligadinho então, fica comigo, acompanhe o programa Eu e Você. Eu uso o açafrão como tempero por conta do sabor. Mas o que ele nos oferece de nutrientes para o nosso organismo? Saiba agora! A nossa dica de nutrição de hoje é sobre o açafrão da terra. O açafrão é uma raiz que pertence à mesma família do gengibre e é chamado também de cúrcuma, açafrão da Índia ou gengibre amarelo. É uma especiaria bastante comum na Ásia e que tem diversas propriedades benéficas. Dentre as suas propriedades, ele é fonte de zeaxantina, que é um antioxidante que tem uma proteção importante para a nossa retina, e também é fonte de curcumina, que é um composto antioxidante, anti-inflamatório e que diversos trabalhos mostram ela atuando na prevenção de doenças como câncer, diabetes e também melhorando os perfis de colesterol HDL e LDL. O açafrão da terra pode ser utilizado na forma de pó ou raiz e pode ser adicionado em preparações com peixe, frango, molhos ou num omelete. Uma dica bem legal é você adicionar sempre junto com o açafrão da terra um pouco de pimenta, que é fonte de piperina e é um composto que potencializa essas propriedades da cúrcuma. Resolvi chamar para a próxima matéria aqui nesse lugar, já que a gente estava aqui em frente ao Museu Colonial da família do Dr. Hermann Blumenau. E a Edith era sobrinha neta, era apaixonada pelos gatos. Aqui a gente tem o cemitério dos gatos. A paixão dela era tão grande que ela mantinha os gatos, mesmo depois de mortos, aqui do ladinho dela. Eu vou entrevistar agora um terapeuta holístico. Assim como nós recebemos o reiki, os animais também podem. Ele vai explicar tudo agora para a gente no programa, de que forma e quais são os benefícios. Olha só que bacana! Reiki é uma técnica muito conhecida entre todos nós, mas você sabia que dá para fazer reiki em animais? Sim, nos animaizinhos de estimação, dos seus animais, nos gatos, nos cachorros, enfim. Hoje eu converso com um terapeuta holístico, é isso, Terapeuta holístico, exatamente.
Tudo bem com você? Tudo bem, Nelly, e você? Também, tudo certinho. Eu queria saber e conhecer um pouquinho mais dessa técnica que é realizada nos animais. O que seria o Reiki? O Reiki, para quem não conhece, é uma energia universal que tem abundantemente no universo e que nós podemos captar diante de uma intenção. E normalmente as intenções, quando boas, elas têm um bom propósito. E quando a gente tem amor e canaliza através de algumas técnicas específicas, nós podemos utilizá-la em todos os seres vivos, inclusive nos animais, em plantas e vegetais, e os efeitos são muito positivos. O Reiki que é aplicado nos animais é o mesmo que é aplicado nos humanos? Exatamente, Nelly. Essa energia ela é igual para todos nós, para todos os seres vivos, não há uma diferença por ser de uma espécie ou de outra. Mas a captação da energia através da imposição de mãos, ela pode ser utilizada com grande benefício para qualquer ser vivo, incluindo os animais. Atuando nos centros psíquicos, atuando nos centros orgânicos e trazendo ao animal muito bem-estar, muita redução de estresse, assim como ocorre com os humanos, e também uma grande melhoria no seu funcionamento orgânico, porque à medida que se reduz o estresse, automaticamente nós melhoramos a nossa qualidade de vida, porque a gente consegue fazer com que o nosso sistema nervoso autônomo trabalhe melhor na parte de defesa orgânica, né? Produzindo mais linfócitos, que são os anticorpos que vão atuar em todo o sistema orgânico nosso, tanto dos homens, dos seres humanos, e quanto dos animais. O princípio é exatamente o mesmo. Quando você fala que você capta essa energia do universo, né? De que forma? Eu não entendo muito bem quando você usa esse termo. Daria para você explicar? Com certeza. Nós temos no nosso sistema energético, de acordo com as culturas védicas, 7 chakras principais. No principal deles, que é o coronário, onde nós nos comunicamos com o universo, é uma fonte de energia permanente entrando para nos ajudar no processo de vida orgânica. Essa energia que nós captamos do universo, ela passa também pelo sistema coronário que está no topo da cabeça e segue para todos os demais chakras. Quando nós temos uma intenção clara que envolve o amor e a ajuda ao próximo, nós conseguimos, através da nossa captação, numa concentração que você faz para poder realmente se conectar com esse todo, com esse universo, com esse cosmos, ou nome que se queira dar, e você pode sentir a energia entre as mãos de uma maneira quase que tangível, porque ela tem uma plasticidade, ela tem um calor que você consegue captar logo no primeiro momento. E quando você faz a imposição das mãos nesses centros de energia, o sistema de chakras vai absorvê-la automaticamente e vai fazer com que ela circule em todos eles, trazendo harmonia e uma regulação da energia na medida que se percebe que a captação da energia por cada chakra se autorregula, ou seja, se ela precisa de mais energia, ela vai receber mais energia, se ela precisa de menos energia, ela vai receber menos energia. O importante é que ao longo do processo de aplicação surge um equilíbrio orgânico e esse equilíbrio orgânico vai reduzir o estresse, vai melhorar o seu sistema de bem-estar geral, porque automaticamente sem o estresse você consegue um relaxamento mais fácil, o que vai favorecer o processo de cura, porque eu vou mexer com o meu sistema imunológico, sem estresse meu sistema imunológico funcionando melhor e ao mesmo tempo eu vou gerar um relaxamento muscular que vai facilitar o alívio de dores, que são na grande maioria provocadas por tensões musculares. Isso acontece tanto nos humanos como nos animais. Eu ia dizer, você está falando de uma tal forma que dá a impressão de que você está falando dos humanos, mas nós estamos falando dos animais. Exatamente. Você quer dizer que quando você toca ali no cachorro, né? Sim. Que é o nosso modelo hoje, foram 2 cachorros. Exato. Ele está sentindo essa vibração, essa energia, esse calor? Sim, sem dúvida. Ele consegue sentir ao ponto de começar a se acalmar, inclusive. Em alguns momentos, dependendo do estado do animal em termos de tranquilidade, não estar muito agitado, ele vai conseguir até perceber certas luzes que vão poder sair das mãos, que eles vão ser... isso vai chamar a atenção deles e eles vão ficar procurando a sua mão de uma certa forma para entender o que está saindo de lá. Então há uma percepção, porque todo animal ele tem uma sensibilidade muito maior e sentidos muito mais apurados que os humanos. Então eles conseguem realmente captar essa energia e muitas vezes só pelo fato de estarem próximas a ela já conseguem se acalmar. Você quer dizer que se o dono estiver agitado, nervoso, estiver com algum problema, ele vai passar para o animal isso? Isso pode acontecer, porque há no animal uma extrema sensibilidade e o cachorro, por conviver com o homem há muitos milhares de anos,
eles acabam gerando ali uma certa sintonia pela proximidade. Dizem que o melhor amigo do homem será sempre o cachorro, e esse tem uma sintonia mágica com os seres humanos. E não só pelo aspecto energético, mas inclusive pela maneira como o animal vai sentir o cheiro do dono diante de certas movimentações hormonais no organismo dele. Se há muito estresse, há muita liberação de adrenalina, de cortisona, e o animal sente isso porque ele também tem esses processos no corpo dele. E quando ele sente o cheiro daquele hormônio, ele vai se estressando automaticamente com o dono. Então, os animais que vivem em ambientes estressantes por conta do estresse do seu dono, tendem a ser um animal tão estressado quanto o seu dono. Então, ele vai ter problema de ansiedade, ele vai ter problema de ter alguns tipos de transtornos obsessivos compulsivos, né, certos comportamentos que são realmente provocados por essa convivência, morder a unha, roer a pata, começar a se coçar a ponto de tirar parte do pelo. São processos compulsivos no animal que são provocados certamente pela convivência com o dono. E o reiki é muito incrível nesse aspecto porque reduz também esse grau de estresse absurdo no animal. E como é que o dono do animal ele vai perceber que o seu animalzinho está precisando de um reiki? Possivelmente quando o animal começar a ficar extremamente agitado, ficar em estado de alerta por qualquer tipo de barulho, ou quando esse animal, talvez num processo um pouco mais avançado, não tem vontade de sair de casa, ele fica lá no cantinho dele amuado, ele tem uma certa dificuldade de se relacionar com as pessoas, porque ele está muito preso no ambiente da casa e aos processos naturais do dono. O vínculo com o dono possa ser tão forte que ele não consegue gerar esse desvinculamento. E isso acaba gerando nele aquilo que a gente chama de aspectos antissociais do animal. Então o reiki ajuda a equilibrar todos esses processos de ansiedade e de estresse no animal, e a gente imagina que se o dono percebe o animal estressado, há de se perceber estressado também. Então é muito importante para que ele também se perceba assim e possa se cuidar para poder cuidar melhor do seu pet, do seu animal. De repente os dois fazerem tratamentos conjuntos. Fazerem o tratamento juntos. E a qualidade de ambos vai ser certamente muito melhor. O papo está tão interessante que eu ficaria aqui horas ainda conversando contigo. Mas ainda queria te perguntar quais são os benefícios e se existem estudos que comprovem. Sim, é verdade. Existem muitos estudos, a gente vai achar muita coisa na internet, existem estudos sérios a respeito disso, mostrando que o reiki ele tem uma atuação efetiva nos corpos, nos organismos vivos, tanto em humanos como em animais. No humano, inclusive, como há uma ligação emocional sobre certas terapias, a gente pode considerar que tem o efeito placebo, que talvez as pessoas acreditem naquilo e por isso elas se melhorem, né? Elas consigam perceber uma melhora mais ampla. Mas os animais, que não há essa questão da consciência envolvendo, a ciência consegue comprovar também que os efeitos são os mesmos, ou seja, não há o efeito placebo nesse processo de tratamento. Ele é um processo claramente percebido pelo organismo que reduz. A ciência ainda não descobriu o motivo pelo qual essa energia atua, mas ela atua claramente, ela traz uma sensação de bem-estar, ela melhora o sistema nervoso autônomo, reduz o estresse e toda a redução do estresse, que é a causa tanto de muito problema de saúde, tanto nos animais como nos homens, com a redução do estresse todo o quadro começa a se melhorar. Tanto psiquicamente, como biologicamente, como organicamente, há um equilíbrio automático trazido por essa energia e a percepção é muito clara. E eu diria que a ciência ainda está longe de perceber como nós conseguimos trazer essa energia para o nosso meio, mas claramente já consegue tratar dos benefícios disso como algo viável e existente e claramente tangível. Para quem não conhece a técnica ainda, o que você diria? Uma palavra final, assim, para a gente finalizar essa entrevista, para a gente voltar aqui mais vezes e falando desse benefício tão bom que é o reiki. Eu diria, Nelly, uma coisa muito clara: permita-se conhecer coisas novas que muitas vezes nós não sabemos, que a ciência não divulga claramente, mas que existem efeitos muito positivos para a vida da gente. Se nós nos permitirmos a olhar para as coisas de uma maneira mais holística, vamos descobrir uma série de terapias, de processos de tratamento e de cura que são magníficos e que têm uma atuação muito clara. E o reiki certamente é uma delas e uma das talvez mais populares e de maior fácil acesso que nós temos notícia na modernidade. Então eu recomendo muito para quem
Não acredita? Permita-se, faça uma vez e veja os efeitos magníficos, não só para você, como para o seu pet. Então fica aí uma dica para vocês, tragam seus animaizinhos, façam reiki, porque realmente é um aconchego. Ele vai adorar, tenho certeza disso. Adorei te conhecer, adorei a técnica do reiki, a tua energia. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Nelly. Obrigada. Seu bebê está crescendo e está na hora de começar a introduzir alguns alimentos. Vamos saber agora com a nutricionista Alessandra Guerra como fazer isso de forma correta? Alessandra, até os 6 meses de idade, normalmente o bebê, a mãe dá o leite materno, né? Isso. E a partir dos 6 meses, a mãe começa a introduzir outros alimentos. Que alimentos seriam esses e de que forma introduzir esses alimentos? Antes mesmo da gente falar quais os alimentos a gente vai introduzir nessa fase, é importante falar mesmo da forma que a gente vai fazer essa introdução. Lembrar que comer é uma das atividades sensoriais mais difíceis que a criança vai realizar. E muitos pais têm uma grande expectativa em relação a esse momento. Mas o bebê, muitas vezes, demora meses para andar, meses para falar e muitas vezes ele não vai comer nos primeiros dias. Porque até então, o bebê ele só sabia sugar. Era muito fácil sugar o leite materno ou a fórmula infantil da mamadeira. Mas agora o bebê precisa engolir, jogar esse alimento na boca, mastigar e muitas vezes no início ele cospe. Mas não é porque ele não gostou de comer o alimento, é porque ele está aprendendo a comer. Então muitas vezes a gente interpreta essa reação como uma negação, como uma não aceitação do alimento. Mas o bebê está aprendendo a comer, tá? Então, a partir daí, é importante a gente fazer um planejamento dessa introdução. Muitas vezes eu inicio com as frutas, porque a fruta é um alimento mais doce e através do leite materno, o bebê já sentiu durante a gestação e durante a lactação o sabor desses alimentos. O sabor das frutas, dos vegetais, todos eles passam através do líquido amniótico, então o bebê ele já é sensibilizado com esses sabores. Então, quanto mais a mãe variou a alimentação durante a gestação, mais fácil de iniciar essa introdução alimentar, tá? Por isso que a gente inicia com as frutas, porque o leite materno ele normalmente é doce e o sabor doce é um sabor que o bebê já nasce gostando, tá? Nem todos os bebês a gente vai iniciar com as frutas, não existe uma regra, né? A gente vai adaptando a necessidade de cada família, mas normalmente a gente faz um planejamento. Então, eu gosto de ter pelo menos 7 tipos de frutas diferentes por semana, para a gente não cair sempre na mesmice de oferecer, por exemplo, mamão, laranja-lima e banana para essa criança. Quanto mais variado for a alimentação no primeiro ano de vida, mais fácil vai ser dessa criança não ser uma criança seletiva, porque a gente vai modulando as papilas gustativas dele, tá? Então, por que esses 7 tipos de frutas diferentes? É importante que essas frutas elas sejam da safra, que quanto mais saborosa, quanto mais da safra, mais barata, mais saborosa e menos agrotóxico essas frutas vão ter. De preferência as frutas orgânicas e os vegetais também, porque eles chegam a ter um teor de nutrientes muito maior. Você falou que tem um ritualzinho ali que é feito antes da introdução do alimento, né? Isso. Que é acostumar a criança a sentar para se alimentar, é isso? Isso mesmo. E o conhecimento dessa fruta também, né? Para ele poder pegar e ele ficar conhecendo aquilo que o que vai ser servido para ele, né? Sim. Porque até então o bebê só mamava, né? Então você não vai acordar ele no dia seguinte, botar ele no cadeirão e oferecer uma fruta. Ele vai começar a chorar, porque não era aquilo que ele queria. Então, nas semanas ou nos dias anteriores, é interessante colocar essa criança no cadeirão, né? Deixar a criança segurar a fruta, ver que a manga é verdinha por fora, mas que quando ela abre, ela tem uma cor diferente, amarelinha. Deixar essa criança sentir, quanto mais ela tocar nas texturas, né? É interessante isso para o desenvolvimento do paladar. Deixar a criança sentar no cadeirão. Quando a criança ela já senta com apoio e consegue controlar o pescoço,
essa criança ela já está mais preparada para começar a comer. Entendi, fica então mais a fácil. introdução alimentar é muito mais fácil de uma criança dos 6 meses de idade do que uma criança antes desse período, tá? Às vezes, por várias necessidades, as mães precisam introduzir antes, né? Mas a criança realmente está preparada quando ela consegue sentar e ter esse controle do pescoço. Então, deixar ela manusear, sentar no cadeirão, deixar ela manusear as colheres, os pratinhos, para ela se ambientar com esse novo ambiente que ela vai estar participando, é super interessante. E daí a gente vai começar a comer, né? Inicialmente, eu oriento as mães que comecem com a fruta que ela mais gostou e que mais comeu durante a gestação, porque essa vai ser mais fácil do bebê aceitar. Então, no primeiro dia, a gente vai iniciar com uma fruta, né? A minha primeira fruta, né, dos meus bebês foram a banana, né? Porque é uma das frutas que eu mais gosto. No segundo dia, a gente vai oferecer uma outra fruta. Se essa aceitação foi boa, a gente pode oferecer uma manga. Essa manga, no início, eu descasco e ralo ela, porque ela fica numa consistência mais fácil do bebê aceitar. Fica mais cremosa. Fica mais cremosa. Normalmente a gente inicia os alimentos todos amassadinhos, mas à medida que o bebê vai crescendo e se sentindo confortável, a gente vai poder oferecer esses alimentos em pedaços. Isso é muito importante. Então, na primeira semana, eu vou oferecer uma fruta nova por dia. Então, por exemplo, na primeira semana eu começo um dia com a banana, um dia com a manga, um dia com a laranja, um dia com o caqui. O abacate é uma fruta excelente, que é uma fruta que está na safra agora. Na segunda semana, eu vou oferecer 2 frutas por dia. Se de manhã eu oferecer banana, à tarde eu vou oferecer abacate. Se de manhã eu oferecer laranja, à tarde eu vou oferecer caqui, né? Então, pra gente sempre ter essa variedade de frutas e não estar oferecendo sempre as mesmas. Tá? Até porque tu consegue saber se a criança ela vai gostar daquela fruta ou não. Isso e se depois mesmo. você vai poder misturar essa fruta com outras e fazer uma saladinha de frutas amassada. Você vai sentir também se por acaso ele come manga e pode dar diarreia. Isso mesmo. Tem alguns fatores que podem estar influenciando também, né? Com certeza. Então, normalmente a gente inicia um alimento novo por dia para avaliar não só a aceitação do bebê, mas se esse alimento vai provocar algum desconforto gastrointestinal na criança, alguma alergia. Então, tudo que o bebê vai comer vai sair no cocôzinho dele, né? Entendi. Às vezes ele pode ter diarreia, às vezes pode ter constipação, mas é uma fase que o bebê está aprendendo a comer. Então, incluir um alimento novo por dia é uma forma da gente avaliar se esse alimento caiu bem para o bebê ou não. Na terceira semana, a gente vai iniciar a refeição principal. Hoje a gente não chama mais de refeição salgada, por quê? Porque para não incentivar as pessoas a colocar sal nessa refeição, tá? Não tem necessidade. Não há necessidade. Mas aí o que a gente vai usar? A comida de bebê tem que ser gostosa, então a gente precisa usar temperos. A gente não vai usar tudo no início, mas é importante depois usar salsinha, cebolinha, manjericão, orégano, tomilho. Quanto mais temperos o bebê for exposto, mais fácil vai ser de aceitar outros alimentos depois, né? Tudo fica mais saboroso também, E tudo né? fica mais saboroso, diminuindo assim a necessidade do uso de sal, né? Assim como foi com as frutas, que a gente vai iniciar um alimento novo por dia, na primeira refeição principal a gente também vai continuar desse momento. Então, por exemplo, no primeiro dia eu vou oferecer só uma abóbora amassadinha. No segundo dia, eu vou oferecer uma abóbora e vou oferecer uma batatinha salsa, né? No terceiro dia, eu vou oferecer abóbora, batata salsa e uma carninha, que eu faço bem raladinha, porque é importante para aqueles bebês que podem comer a carne, que a gente coloque ela desde o princípio, porque é uma fase que os bebês muitas vezes podem desenvolver anemia. Porque quando a gente inclui outro alimento além do leite materno ou da fórmula infantil, a absorção do ferro desse leite ela cai muito. Então, por isso os alimentos fontes de ferro são essenciais a aparecerem na alimentação do bebê. O que tem ferro, né? A gente tem ferro nas carnes vermelhas, na carne de frango, a gente tem ferro nos vegetais verdes escuros e tem ferro no feijão, na ervilha, na lentilha, no grão de bico, né? Então, esses alimentos são importantes a gente incluir. Então, nos primeiros dias a gente começa assim, mas o pratinho começa a ir crescendo, né? Então, no outro dia eu coloquei um brócolis, né? No início, o brócolis a gente não vai oferecer dessa maneira. Ele vai ser picadinho, amassadinho, né? Mas depois é importante que a criança possa pegar esse brócolis com a mão e se autoalimentar também.
esse contato com o alimento é fundamental. Hoje muitos pais limpam demais o bebê durante a comida. E essas são as que não se deixam sujar. E essas são as crianças que eu tenho que são mais seletivas hoje no consultório, porque foram privadas do contato com o alimento. Então, o bebê começou a comer, duas coisas ele precisa ganhar na mãozinha dele. Primeiro é um copinho com água, porque a partir desse momento a água é fundamental. Mas ele precisa ganhar uma colherinha na mão dele também, para ele aprender o que ele vai fazer com essa colher, né? E uma dica muito importante é que a gente dê o exemplo. Então, muitas mães me perguntam em cursos, em consultas, por exemplo, o que eu faço com a outra metade da maçã? A gente tem que sentar e comer junto. Ai, que porque legal. Se a criança vê a mãe, o pai comer, a chance dela continuar comendo esses alimentos é muito grande, né? Então, hoje a recomendação é não dê de comer, é coma junto, né? Sente junto com a criança. Junto com a criança. Participe. É importante. Isso é muito importante, né? E a criança que, vamos supor, os pais são vegetarianos, né? Que não vão incluir aqui essa proteína, a carne. Mas você falou de outras proteínas que daria para substituir. Isso. Daí, nesse caso, a gente precisa ter na alimentação do bebê todos os dias feijão ou ervilha, lentilha, grão de bico, cereais como aveia, quinoa, que vão fornecer os aminoácidos que a gente teria na carne e que daí precisam substituir essa fonte de nutrientes, né? Então, ainda para a gente finalizar, o prato ele vai crescendo, né? Para que o bebê tenha nessa refeição dele pelo menos 1 ou 2 tipos de carboidrato. Então, por exemplo, eu posso ter uma batata doce, uma batata salsa e um arrozinho, por exemplo, né? Aqui tu terias o quê? Aqui eu tenho batata doce e batata salsa, né? Tá, mas tem necessidade de ter as duas? Não, eu poderia ter prato? um arrozinho e a batata salsa. Normalmente eu uso 2 tipos de carboidrato, um tubérculo e um cereal. Então, um arroz, uma aveia, uma quinoa e uma batata doce, batata salsa. Agora a gente está na época de cará, por exemplo, né? Que seria uma boa opção. Eu sempre tenho que ter uma proteína, que pode ser a carninha, o frango, o ovo, o peixe, tá? Que daí a gente não vai entrar nas questões da alergia alimentar, então é particular para cada criança, a gente vai avaliar a necessidade ou não. O feijão é um alimento que pode incluir, mas eu normalmente deixo ele de molho por 24 horas, troco a água dele, porque você melhora a digestibilidade do grão e você também potencializa os nutrientes dele, tá? Então, isso. Eu achei que fosse o contrário. Não, a gente precisa deixar, hoje os estudos mostram que os feijões em torno de 24 horas e o grão de bico, que é o grão mais duro, a gente poderia deixar em torno de 48 horas de molho. Mas aí se você deixa de molho, você vai desperdiçar aquela água? Aquela água a gente desperdiça e a gente usa uma nova água para poder cozinhar. Para cozinhar. E ali tu não está perdendo os nutrientes? Não estamos perdendo os nutrientes. Interessante, né? isso eu não sabia. Numa dessas águas eu ponho até um pouquinho de vinagre que ajuda na limpeza do grão também e diminui a quantidade de fitatos, que é um antinutriente que provoca gases também. Não só no bebê, na gente também, né? Entendi. Então, muitas mães retardam em dar o feijão para o bebê, mas depende da quantidade e da forma de preparo que esse feijão foi feito, né? Então, a gente precisa ter mais ou menos 1 colher de sopa de feijão, ervilha, lentilha ou grão de bico, 1 de carninha, 2 do carboidrato, tá? E 3 tipos de vegetais diferentes. A gente não precisa misturar tudo no prato de uma vez só. A gente tem a opção de dar a comidinha dessa maneira, mas também fazer tudo juntinho não tem problema. Isso como muitas se vezes, fosse uma sopinha. Como se fosse uma sopinha que a gente vai amassando conforme o desenvolvimento desse bebê. Então, quanto mais novinho, mais amassadinho, à medida que ele vai crescendo, a gente vai amassando cada vez menos. Vai deixando com mais pedaços. Mas é importante que, mesmo ele comendo essa papa, à medida que ele vai crescendo, a gente vai incluindo os alimentos em pedaços. Para ele comer com a mão. Por exemplo, o bebê vai comer essa refeição, mas ele vai ter disponível uma florzinha de brócolis, um couve-flor, um pedaço de cenoura, para que ele sozinho pegue e se autoalimente, né? Para que ele consiga atingir todos os nutrientes também. E para aquela mãezinha que faz esse prato com tanto amor e carinho e a criança não come tudo? Não precisa se preocupar. Gente, no início eles não comem nem 1 colher de sopa, né? À medida que ele vai crescendo, vai aumentando o apetite.
Então, uma coisa muito importante é a gente não estar oferecendo comida o tempo inteiro, porque lembra que o estômagozinho do bebê é desse tamanho. Se ele está comendo o tempo inteiro ou acabou de mamar e vai comer, o que acontece? Ele não vai aceitar a refeição, né? Porque a mãe vai estar associando tanto a mamada como uma sopinha. Ela não vai deixar Não vai deixar. Mas à medida que o bebê come uma boa quantidade, aí esse leite ele sai de cena naquele horário para que a comida ela seja o prato principal daquela refeição, né? Então até o final do 7º mês, início do 8º mês, o bebê vai acordar, vai mamar. Algumas horinhas depois ele vai comer uma porção de fruta. Na hora do almoço ele vai comer um pratinho. À tarde ele mama de novo e come mais uma fruta. À noite ele vai comer mais um pratinho, para que numa dessas 2 refeições principais ele tenha mais uma fruta de complemento, para que no final do primeiro ano ele esteja comendo almoço e jantar pelo menos 3 frutas por dia e mamando pelo menos 4 vezes ao dia. A amamentação, é importante a mãe se estender no máximo por quanto tempo? Isso é muito individual, né? Hoje, a recomendação do Ministério da Saúde é que a mãe amamente de forma exclusiva até os 6 meses e que mantenha esse aleitamento materno por pelo menos até os 2 anos de idade, tá? Eu fui uma mãe bem de livro, eu amamentei exclusivos meus até os 6 meses e mantive até 2 anos e 2 meses, tá? A amamentação ela tem que ser prazerosa para a mãe e para o bebê, né? Mas até essa mãe quiser, até o tempo que ela quiser amamentar esse bebê, vai ser bem-vindo, e esse leite nunca vai ser fraco, ele vai conter todos os nutrientes que o bebê vai estar precisando, porque o leite vai se adaptando à necessidade do bebê. Por exemplo, bebês de baixo peso, as mães produzem colostro por mais tempo, por exemplo, ele vai se adaptando à necessidade. Gente, essa então foi a dica da Alessandra Guerra, nutricionista, com especialização aí para as mamães, né, Alessandra? Isso Na mesmo. verdade, a Alessandra dá cursos também, e é muito interessante para você que tem as dúvidas aí frequentes, né, de uma mãe de primeira viagem, vale a pena, eu indico. Da vida por encerrar o programa Eu e Você nesse lugar lindo. Para você que é de fora e que não conhece ainda a nossa cidade, eu te faço um convite, venha conhecer a nossa encantadora Blumenau e suas belezas. Com certeza você vai se encantar. Quero também te fazer mais um convite, curta nosso programa pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, eu vou ficar muito feliz em te ver por lá. Um beijo e até semana que vem.